Olá, meus irmãos, meus amores, pessoas maravilhosas, como vocês estão? Bom, então quem está falando aqui é a Sheila. Hoje nós teremos mais um estudo das cartas de Cristo e Sananda me solicitou para trazer um estudo ainda mais profundo e eu já vou preparar você, tá bom? Porque eu tô sendo incluída aqui, e aí eu fui lendo, e aí ele falava, não, mais um pouco. Então, assim, tem bastante coisa hoje. E são assuntos extremamente importantes para o nosso aprendizado. Porque eu estou estudando novamente tudo e eu estou aprendendo de novo muita coisa aqui. Então, quanto mais escutarmos, por isso que é bom ver de novo. Se ficar longo o vídeo, né, dá um pause e depois continua, porque todas as informações que ele pediu para trazer aqui, além de ser muito importante, são muito profundas as informações, porque elas têm detalhes, e detalhes é importante e a gente ainda não teve tanta clareza sobre o que ele vai trazer aqui, e aqui nós teremos clareza, luz. E quando nós temos luz na consciência, a luz liberta, né? Então eu vou trazer um conteúdo aqui da carta 7. Não vou trazer a carta inteira, porque é muita coisa, mas é exatamente nessa carta que ele explica sobre quando ele falou, eu sou. Eu vou pegar exatamente aqui a ordem que ele colocou, porque tem uma ordem, tá? Quando ele falou a respeito disso, e ele está trazendo de forma mais clara, você vai entender o que eu vou falar agora, ele está trazendo de forma mais clara essa ordem, isso é muito importante. Eu sou a vida, a verdade e o caminho. Então tem uma explicação aqui sobre quando ele falou a respeito disso, e a gente não vai entrar neste conteúdo aqui. Para quem não conhece o livro, eu indico muito, o livro é este aqui, Cartas de Cristo. É um livro canalizado, não tem nome de autor, tá bom? Eu já deixei aqui, eu vou deixar de novo o link da editora oficial do Brasil. E, bom, antes de entrarmos neste conhecimento, neste estudo, eu quero falar uma coisa para vocês. Primeiro que eu estou muito tocada mesmo. Eu fiquei muito emocionada assim de ver. Nós temos 36 dias do canal e nós já temos 72 inscritos e 2.188 visualizações. Eu até peguei aqui para ver. 2.188 visualizações. Uau! Como Deus é maravilhoso. E eu agradeço muito por eu poder estar sendo este canal aqui, para eu aprender e levar esse conhecimento também para vocês. O quanto que, de fato, nós precisamos de todos esses conhecimentos. E eu fiquei pensando, 2.188 visualizações. E se essas 2.188 pessoas tivessem já seguindo o canal, né? Já temos 73 e é maravilhoso. Então, você que ainda não segue o canal, coloca um sininho, porque todos os dias está tendo conteúdo aqui e é desafiante, tá? Porque eu estou fazendo a leitura, abrindo o livro por dia, um parágrafo, que é a leitura do dia, e todos os dias estou trazendo conteúdo aqui. É desafiante, mas esse é o caminho que eu quis entrar, de me entregar a Deus e de ser usada por Ele para poder um, porque é tão profundo isso para mim que me falta palavras aqui para eu trazer, porque é muito profundo isso para mim. Primeiro
eu ter a oportunidade de perceber, de sentir como nós estamos num corpo denso, em esquecimento, e de sentir que esse é um caminho que eu escolhi e eu nem sabia que eu escolhi. Começa por aí. E segundo, de poder ajudar a humanidade, ajudar todos os seres humanos deste planeta Terra, e não só do planeta Terra, mas do universo. Eu lembro, quando eu comecei a ter esses despertares, eu lembrei que quando eu era criança, as pessoas perguntavam, né, porque falam isso, ah, a criança, né, o que que você quer ser quando você crescer? E eu falava que eu queria salvar o mundo. Uma criança falar isso, né? E eu tô, assim, muito grata a Deus, muito mesmo, por eu poder estar aqui com você. Então, gratidão a todos vocês também. Então, vamos começar a entrar aqui no conteúdo, no estudo que a gente precisa ter, que Sananda, né, Jesus, está pedindo para a gente estudar sobre isso. Então, ele não é pequeno, é um conteúdo mais denso, tá? Mas muito importante, muito importante. Então, ele pediu para eu citar um pedaço aqui da carta 4 e eu vou continuar com várias coisas da carta 7. Então, vamos lá. Começa assim. Disseram que você não deve cometer adultério. Eu digo que quando você deseja a mulher ou o marido do vizinho ou da vizinha, está criando imagens em seus pensamentos que afetarão a maneira de pensar da mulher ou do marido, do vizinho, da vizinha. Ele ou ela começará a pensar em você do mesmo modo, ou se sentirá desconfortável em sua companhia, ao sentir a sua necessidade sexual e evitará você no futuro. O que está em sua mente certamente se tornará real no mundo, de modo que não se engane pensando que você pode sonhar ou devanear com imagens que lhe deem prazer e que isso não prejudicará ninguém. Por esta razão, a literatura pornográfica é realmente uma profanação de sua fonte do ser. É uma praga sexual que deliberadamente aviva o apetite sexual, liberando através da mente de homens luxuriosos imenso sofrimento e miséria nos corpos, mentes e emoções de jovens mulheres. O que vocês fizeram e estão fazendo atualmente ajudou a levar a sua civilização à beira da destruição atual. Estejam certos de que chegará o dia do acerto de contas que vocês que publicam e distribuem a doença imprensa e também para aqueles que a usam para se exercitar. Então, ele pediu para eu ler, ok? Este pedaço aqui. E, bom, eu nem vou comentar, porque já está dizendo tudo. A palavra dele é a palavra dele. Então, vamos lá agora para o pedaço que ele pediu aqui. Tenho descrito. Eu vou comentar uma coisa aqui. Me ocorreu aqui, ó. Se a gente não presta atenção nos nossos pensamentos, né? Olha só. Tudo que nós. O que que ele coloca aqui? Tudo que nós pensamos
geram um sentimento que é uma energia e que chega na pessoa, seja de coisa boa, seja de coisa ruim, tudo que nós pensamos. E é quando ele fala, aqui no livro ele fala, que há 2000 anos atrás, quando ele veio como Jesus, ele veio para ensinar física quântica, na linguagem que as pessoas naquela época iam captar. E mesmo assim elas não conseguiram captar, nem os discípulos dele. Ele fala aqui. E que ele volta de novo através das cartas, e não só através das cartas. Ele, inclusive, em um dos capítulos aqui, ele fala, e me ocorreu isso hoje de novo, para gravar um outro vídeo falando disso, que ele ia enviar, há 2000 anos atrás, ele já sabia que ele ia enviar os seus missionários. Velhas almas, ele coloca aqui nesse nome, velhas almas que iam ensinar, que iam levar a mensagem dele para de leste a oeste do mundo, para atingir o mundo inteiro. Então, é extremamente importante aprender isso, porque a reforma íntima, ela começa com o controle do seu pensamento, com o domínio do seu pensamento. É no domínio do seu pensamento que você domina as suas emoções e a energia. E aí depois posso gravar um vídeo para vocês como é que faz isso, porque eu faço muito isso comigo e eu treino as pessoas, né, com relação a isso. Então, depois em outra oportunidade. Agora a gente vai entrar aqui no livro. Tenho descrito o processo, o caminho ao longo do qual você viajará para alcançar os mais sublimes e perfeitos desejos do coração. Ainda que esta carta possa ser difícil de aceitar no princípio e que requeira tempo e esforço para ser plenamente compreendida, digo que ela é um elo forte entre a sua consciência e a minha. E aí eu vou falar um pouco disso daqui, porque a gente não vai ler. O que ele fala aqui, né? O elo entre a sua consciência e a minha. Nesta carta, ele fala que como que você começa a trabalhar os seus pensamentos, o controle dos seus pensamentos é chamando ele. Então ele fala: me chame que a minha consciência trabalhará na sua consciência, irradiando o que você precisa para se transformar, para você fazer a sua reforma íntima. Então, e conforme a pessoa vai lendo este livro, a consciência de Cristo vai trabalhando dentro da sua consciência. E realmente isso acontece, gente, porque isso aconteceu comigo na primeira vez, na segunda, na terceira, na quarta, todas as vezes que eu leio esse livro. É um parágrafo que eu leio, eu estou lendo aqui com vocês e está trabalhando. Bom, então, continuemos. Então, assim, vocês me desculpem que eu tô toda hora passando, porque realmente essa parte é muita coisa aqui, tá? Permanecer no estado de consciência que existe neste momento no mundo e ficar em uma constante descida para inúmeras é ficar em uma constante descida para inúmeras enfermidades, desgraças, transtornos e o mais profundo sofrimento. Os homens e as mulheres podem viver em duas dimensões de existência em seu mundo, seja exclusivamente no nível dos impulsos do ego, os quais são as forças controladoras por trás e dentro dos fenômenos diários que compreendem a experiência humana, ou viver mental, emocionalmente em equilíbrio na consciência divina, enquanto seus corpos seguem vivendo no plano terreno. Então, o que ele fala aqui? Que é possível aqui, encarnado na Terra,
vivermos nos dois mundos. Ou você escolhe viver só no ego, que é o plano da matéria total do ego e que causa a destruição e que não vai ser mais possível aqui no planeta Terra, ou você vive mental e emocionalmente conectado em equilíbrio com a consciência divina, mesmo estando aqui. Então, os frutos da consciência egocêntrica são a discórdia, perturbações, transtornos climáticos e anormalidades, guerras, vícios de todo tipo, pobreza, enfermidades, assassinatos, furtos, mentiras, enganos, difamações, pensamentos miseravelmente baixos, pensamentos invejosos, pensamentos raivosos, mau humor, julgamentos, críticas, sarcasmos, rejeição aos demais e etc. Essas frequências de consciência sempre estão à tona, reflexos em espelho, das circunstâncias e das reações emocionais que as fizeram nascer, e estão continuamente sujeitas aos altos e baixos da realização, das esperanças e das desilusões, oscilando entre felicidade e infortúnio. Aquelas pessoas que, pela oração, meditação, autodisciplina e determinação, conseguem purificar a sua consciência egóica e elevá-la, definindo e obrigando mais e mais pensamentos amorosos e sinceros para com os outros e para com o mundo em geral, gradualmente ascenderão em consciência até as frequências vibratórias do reino da consciência divina, o reino dos céus. Quando se permitem cair em disputas egoístas e em qualquer condição humana negativa que envolva os atributos do ego, a paz desaparecerá repentinamente e elas ficam presas em frequências vibratórias de consciência que são alimentadas por frequências de consciências semelhantes de outras pessoas ao redor. Ou seja, semelhante atrai semelhante. Por que eu estou lendo essa parte agora? Porque essa parte agora vai explicar o que eu vou ler daqui sobre o que ele pediu para ler também. Por quê? Semelhante atrai semelhante. Então, esses pensamentos egóicos causam tudo isso que ele trouxe aqui, certo? Ok. Então, essa carta, ele fala muito sobre essa questão da energia do pensamento, o que atrai e como que nós precisamos limpar, chamar a consciência crística para poder fazer essa reforma íntima, para poder ter equilíbrio, alcançar esse equilíbrio com a consciência crística, com a consciência do ser. E aí, vamos lá. Quando estava na Terra, fiz repetidamente essa declaração, porém ela nunca foi compreendida. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Quis dizer com isso que algumas pessoas têm uma capacidade espiritual natural para voltar à frequência original de consciência emocional, na qual foram concebidas. E anos mais tarde podem renascer e tomar uma nova consciência espiritual mental, na mesma frequência vibratória espiritual da concepção. E depois, viver e evoluir e trabalhar a partir dela. A frequência original da concepção se converterá na base do caminho espiritual da criança. Então, eu vou trazer um pouco mais claro isso daqui, porque eu já estudei bastante isso daqui. Olha só.
é o seguinte, ele vai falar aqui, e ele vai falar aqui nesta carta sobre a concepção. Então, no momento que o ser é concebido, o que acontece? Então, ele coloca aqui que é o momento da concepção, olha só, a energia vibratória do momento da concepção é que faz o modo como a pessoa vai viver, evoluir e trabalhar a partir dela. E a partir daí que o ser começa a se desenvolver. Então, eu vou trazer aqui as questões que ele colocou, tá? Aqueles concebidos somente dos desejos sensuais da carne encontram dificuldade em perceber qualquer verdade além da evidência de seus ouvidos, olhos, tatos e olfatos. Se você duvida disso, pare e reflita sobre o princípio inalterável da existência. Toda a criação é consciência tornada visível. Cada coisa viva pensa e age exclusivamente segundo o nível de consciência egocêntrica ou espiritual na qual reside. Então, o que ele está falando aqui é que tudo é consciência. Então, no momento da concepção, a criação da concepção, ela é formada de acordo com a consciência do homem e da mulher. Então, se o ser foi concebido, o momento da concepção foi só de desejos sensuais da carne, ou seja, só do ego, a pessoa, o ser, terá dificuldade de ver a verdade. E ele fica limitado apenas nos 5 sentidos: ouvidos, tato e olfato. 4 sentidos que ele coloca aqui: ouvidos, olhos, tato e olfato. Então, essa é essa parte. Antes da concepção acontecer, o espermatozoide é impregnado com a consciência total do macho, o futuro pai. E o óvulo é impregnado com a consciência total da fêmea, a futura mãe. Durante o ato sexual, ocorrem mudanças na consciência mental, emocional do homem e da mulher. Pode ser que sintam um amor mais profundo, carinho e o impulso para expressar o seu anseio de maior proximidade e harmonia de espírito. Essa é uma verdadeira união física e espiritual. De outro modo, quando o seu desejo de união se transforma em um desejo cada vez mais forte de autossatisfação, isso se torna uma atividade egocêntrica, colhendo apenas reações egocêntricas. Entretanto, seja qual for a condição da consciência dos participantes no ato da união, a consciência do desejo de conseguir o orgasmo máximo pressiona e conduz os órgãos físicos a se moverem-se em um ritmo que produz energia psicofísica, que sobe gradualmente até o cérebro, criando um impulso cada vez mais alto de energia vibratória, até alcançar um pico de quase delírio e prazer, desencadeando uma explosão de êxtase momentâneo e de gloriosa satisfação. E então segue-se na liberação e uma gradual descida até a consciência humana de novo. No momento do delírio, prazer, a consciência humana eleva-se para tocar a força vital divina que desperta o espermatozoide no homem e o óvulo na mulher. Pode ser que não ocorra a concepção
e o espermatozoide e o óvulo voltem à consciência física normal. Mas quando ocorre a concepção, o espermatozoide penetra o óvulo e eles se unem nas supremas vibrações da vida divina, em uma fusão física e espiritual. Em unidade de consciência, eles também se elevam em seu próprio momento de equilíbrio e alegria, para tornarem-se um na vida divina em si e na consciência humana pai, mãe. Esse momento de união de consciência tem um lugar na mais alta dimensão da consciência de vida divina. E é um momento de júbilo e alegria inimagináveis, pois os dois elementos, masculino e feminino, estão de novo unidos, juntos e fusionados em equilíbrio, fazendo-se um para gerar uma criança. Esse momento de união é uma construção do regresso de uma pessoa ao êxtase glorioso e inefável da consciência divina do equilíbrio universal. Quando o ato sexual é motivado pelo amor puro e sincero entre homem e mulher, a consciência humana unida eleva-se durante a relação sexual a níveis cada vez mais altos de frequências vibratórias de consciência, até eles serem apanhados nas frequências vibratórias da inteligência divina, consciência amorosa. A criança concebida nessas circunstâncias é nascida do espírito. Os amantes sabem quando eles verdadeiramente amam e se aproximam um do outro com ternura e amor puro, pois essa relação sexual é um momento de união de mente, emoções e corpo, que persiste em sua consciência depois, tornando difícil a separação do outro. Eles estão conscientes de uma beleza transcendente, da renovação do amor emocional, em vez de saciedade, e de uma harmonia completa e envolvente. Esses homens e mulheres estão unidos pela consciência divina. Tem mais coisas aqui. Uau! Vocês estão pegando aí? Gente, toda vez que eu leio isso, aparecem mais coisas para mim. E olha, me vem uma coisa aqui para eu poder compartilhar com vocês, para dar uma esfriada aí no que a gente está lendo, tá? Mas esfriada não, né? Para pensar aí no que nós estamos lendo agora. Eu fui, porque ele pediu para falar disso que aconteceu comigo agora, porque isso é uma prova da questão da energia, do pensamento, da confiança e da conexão com Deus. Percebe que em nenhum momento ele fala essa palavra Deus. Quando ele fala consciência divina. Eu fui pegar o livro para ler. E eu já falei aqui em um dos vídeos que eu já fiz um transplante de córnea. E ultimamente eu tô tendo dificuldade para ler. Tá ficando embaçado mesmo com óculos. E aí eu fui pegar e eu não estava enxergando nada. E aí eu chamei ele, porque eu aprendi a chamar ele, que ele ensina aqui. Me chama. Eu chamei. Sananda, me ajuda agora, porque eu não estou enxergando. Você pediu para eu ler e eu não estou enxergando. E eu converso com ele assim. E aí me veio assim, ó, fica tranquila. Eu não tinha almoçado ainda, vai almoçar. E quando você voltar, você vai ler. Eu fui almoçar, peguei um livro para ler
E eu estou lendo para vocês. E tá tudo muito nítido para mim. E eu fico até emocionada, porque a força do nosso pensamento e da conexão e da confiança que nós podemos ter, a nossa entrega total, a consciência divina, a Cristo, a Deus, a Jesus, traz esse tipo, né, de situações e de exemplos. Então, vamos continuar. Eu falei que tinha bastante coisa, não é? E assim, olha, gente, eu tô assim numa conversa com vocês, e como eu sou, uma conversa, tá bom? Então vamos lá. Tristemente, a consciência egocêntrica pessoal pode contaminar o amor que sentiam um pelo outro e gradualmente substituí-lo em grande parte, deixando os amantes separados, sós, tristes, física e emocionalmente fragilizados, perguntando-se por que um belo e exaltado estado de amor pode diminuir e morrer. É o que a grande parte da humanidade tem vivido, não é? Estas cartas podem ser um meio pelo qual os amantes superem seu impulso egocêntrico, redescubram o seu amor de antes em um nível ainda mais elevado e espiritual. Nesse caso, o homem e a mulher se tornarão mais íntegros do que nunca. Isso pode ou não reuni-los em uma nova atração sexual que transcenda qualquer outro nível, dependendo do seu estado de consciência, se eles tenham transcendido em si o desejo da união física. Eu vou ler outro pedaço aqui, tá? Vamos lá. A união física realizada com qualquer outra emoção leva à condição de carne entrando em carne. E não é mais do que receber e dar frequências vibratórias terrenas, frequentemente negativas, que produzem uma prole de mente semelhante a tal tipo de união. Ainda que não se conceba um filho, essa relação sexual é prejudicial para os parceiros, uma vez que ocorre uma mútua troca e absorção de energia do corpo, da consciência do corpo, que se é negativa, hostil ou crítica, pode causar danos para ambos. Lembre que a energia da consciência é composta de eletromagnetismo. E aqui ele explica sobre eletromagnetismo, que é atração e repulsão. Então, o que ele está colocando aqui, que numa relação sexual, quando é vinculada a essa questão aqui de carne entrando em carne, é basicamente o impulso do ego, é negativo, não está na luz, e tudo que tem na energia da pessoa passa para outra. A energia da pessoa, de um companheiro, passa para o outro. A energia trocada entre os parceiros sexuais é a mesma energia da qual se formam os campos emocionais, magnéticos e mentais. Tudo é consciência. Portanto, quando trocam entre si e absorvem as energias da consciência contidas dos fluidos do corpo e nas atitudes e pensamentos mentais, emocionais, cada um afeta
o estado físico, emocional e mental do parceiro. Ou seja, quando tem uma relação sexual dessa maneira, toda a energia emocional, física e mental passa para o outro parceiro. E ela recebe aquela energia egóica, destruidora. Ou seja, reforma íntima sexual para ontem. Gente, eu estou passando por essa reforma, tá? Eu estou passando por essa reforma. Eu já consegui bastante coisa, bastante. E eu continuo passando pela reforma. Continuo passando. Que é fazer tudo isso daqui, porque é isso que ele falou, que desde a concepção já traz a questão da carne, da terra e não do espírito, né? Mas então precisa passar por essa reforma o tempo todo. Pensamento, sentimento e atitude. Pensamento, sentimento e atitude. É 24 horas por dia. Orar e vigiar 24 horas por dia. É por dia, 24 horas, até na hora de dormir. Porque na hora de dormir, e aí ele fala aqui da oração e da meditação. Precisa orar e meditar. Ele fala aqui nesta carta. A gente não vai entrar nisso, porque tem muito assunto ainda aqui, tá bom? Porque orar e meditar é uma busca que você precisa fazer. Então, se você está se conectando com o livro, busca no livro. Se você já leu o livro e não faz, faz. Se você tem outros recursos de orar e meditar, tá tudo certo, use o seu recurso, tá bom? O ato sexual, para ser saudável e portador de vida, deve realizar-se unicamente com o verdadeiro amor, onde o bem do ser amado é mais importante que o bem do amante. Vocês querem que eu repita isso daqui? O ato sexual, para ser saudável e portador de vida, deve realizar-se unicamente com o verdadeiro amor, onde o bem do ser amado é mais importante do que o bem do amante. Ou seja, o bem do ser amado é mais importante do que o meu próprio bem, né? Ele nunca deve ser usado para, olha, isso aqui é extremamente importante, gente. Ele nunca deve ser usado para curar desavenças ou feridas emocionais. O ato sexual pode ser um ato prazeroso realizado depois de uma diferença de opinião ou aborrecimento, quando ocorre um sincero mútuo perdão e uma plena restauração e, e renovado o amor de um pelo outro, mas nunca para ocultar as mágoas e obter um falso sentido de receptividade emocional no parceiro. Esse ato sexual, sem dúvida, trará aos parceiros uma sensação temporária de bem-estar e boa vontade, pois as suas energias de consciência terão se elevado a frequências vibratórias mais altas. Porém, isso é somente um alívio temporário de suas consciências pessoais. Quando os parceiros se unem e um oculta do outro ressentimentos ou pensamentos críticos, essas formas de consciência negativa são transmitidas no campo eletromagnético do parceiro, criando nele uma sensação de mal-estar interior, da qual o parceiro não é completamente consciente. Contudo, a relação vai se desgastando gradativamente, sem que nenhum dos dois esteja plenamente consciente do que está acontecendo. Essa é a razão pela qual a atração física entre os parceiros diminui e morre. Ela é destruída pouco a pouco pelos sentimentos e pensamentos críticos e negativos, ocultos, que afetam profundamente
a ambos em cada nível de seu ser. É extremamente importante aprender isso, porque nós vemos que a tal, e isso tudo é Matrix, DR, entre aspas, né, foi abolida entre os casais para chegar exatamente neste nível. Matrix controla tudo, gente. Então, ele fala que, claro, tem desavenças, mas quando você conversa, não esconde nada, não oculta nada, acolhe e cria e restaura o amor dos dois só cresce. Agora, quando oculta em pensamentos a crítica, julgamento, isso vai minando a relação e vai destruindo pouco a pouco. Por isso que chega uma, né, começo tá maravilhoso e aí chega um ponto que se separam, porque não tem conversa. E aqui neste livro, nesta carta, ele ensina, olha só quanto detalhe tem esse livro, ele ensina como ter conversas amorosas. Ele ensina aqui. Depois, outro vídeo eu posso também gravar, não lendo, tá? Mas falar um pouco sobre conversas amorosas. A leitura é extremamente importante neste momento, de acordo com a orientação que eu tenho recebido aqui de Sananda, porque as palavras que ele está trazendo têm vibrações, e são as palavras dele, canalizada, e não as minhas, se eu comentar sobre o que fala aqui. Então, por isso que está sendo lido, tá? Exatamente como está sendo lido, com todas as palavras que ele trouxe. Porque precisa trazer a energia das palavras que ele trouxe, tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir. Vamos seguir. Como suas frequências vibratórias caem, eles se veem absorvidos pelos sentimentos e pensamentos que anteriormente os levavam a discussões. E, consequentemente, os problemas se repetirão dia após dia. Quando as pessoas utilizam o sexo como um remédio para tudo, ele se torna uma frustração e a desilusão se estabelece, levando ambos a uma perda de respeito e amor entre si. Dessa maneira, é essencial que as pessoas compreendam que as brigas e disputas surgem de seus próprios impulsos egocêntricos ocultos, que tomam o controle de seus pensamentos amorosos, e que os impulsos egóicos devem ser curados antes que os parceiros possam alcançar um novo nível de uma mútua compreensão, consideração e consistente amor um pelo outro. Além do mais, o estado de consciência de cada companheiro acaba por afetar o seu ambiente, as suas condições de vida e o sucesso ou fracasso em sua vida cotidiana. Isso também afeta as crianças, criando uma família de mútua cooperação e de padrões mentais, emocionais saudáveis, ou uma família disfuncional, onde nenhum de seus membros tem verdadeira simpatia ou aceitação do outro. Pode-se dizer que as condições de sucesso ou disfuncionamento familiar surgem puramente das características inatas de seus membros e do modo como eles se comportam em seus papéis diariamente. É perfeitamente verdadeiro que a vida familiar é produto das características e da atuação de cada um. Porém, quero que você também reflita sobre a família disfuncional que se rompe, a convivência e a coabitação sexual que chega ao fim, os pais que se separam e começam
vidas totalmente novas, porque eles conseguiram livrar-se da consciência insalubre e crítica que absorviam durante o ato sexual. Se forem fortes o bastante para fazer isso, cada parceiro descobre um novo eu, constrói um novo ambiente e reencontra um novo sucesso. Entretanto, aqueles parceiros que vivem um verdadeiro amor recíproco, que consideram juntos a necessidade um do outro, dando e recebendo de maneira equilibrada, oferecendo apoio emocional quando necessário, ou um conselho, não advertência, quando outro pode, verão que a família está unida pela absorção mútua das energias de consciência dinâmicas. À luz dos parágrafos anteriores, pode-se agora entender que nunca deve haver um sentimento de queixa, hostilidade oculta, desprezo ou difamação antes do ato sexual. Tais sentimentos devem estar plenamente resolvidos antes que se retorne ao sexo. Em sua relação, onde a discussão, a liberdade de expressão são aceitos como normais, cada parceiro deveria resistir ao ato de amor sexual até que se tenha construído uma poderosa força conjunta de amor sensível e que a consciência de ambos esteja em um estado de puro equilíbrio. Com referência ao estupro, esse é o mais hediondo ato contra o outro e atrairá para o praticante a sua própria e justa consequência em algum momento no futuro. Esse ato procede de uma consciência egóica especificamente corrompida e distorcida. As frequências vibratórias de consciência de tais pessoas são tão baixas e pesadas que são autodestrutivas. Talvez agora você compreenda por que a tendência sexual atual está causando as mais terríveis condições no mundo inteiro. Para que você entenda plenamente aquilo que eu estou dizendo, quero que você se esforce para visualizar e compreender que a natureza da divina consciência do equilíbrio universal é um poder sem limites, pois o equilíbrio, a harmonia, surge do controle mútuo entre os impulsos universais de masculino e feminino, inteligência e amor, a vontade de expressar e a vontade de permanecer em aceitação, o anseio de estar ativo e o de refrear-se e manter o status quo, com a finalidade de formar vínculos e estabilidade. Essa dimensão é um estado de beleza, alegria, harmonia, êxtase sublime, reverência, inteligência e amor. Tudo é isso que a Terra pode demonstrar, mas em uma escala muito além de sua mais distante concepção. Então, o que podemos aprender com este estudo de hoje e com os que vêm sendo trazido aqui é que nós todos precisamos fazer uma reforma íntima dos nossos relacionamentos de forma profunda e urgente.
Porque, de fato, a humanidade está perdida nisso. Chegamos a um ponto caótico nesse sentido. E realmente precisamos urgente fazer essa reforma. E, gente, eu estou fazendo. Eu estou fazendo. A um ponto da gente olhar. Vamos trazer uma questão aqui que está me ocorrendo aqui no meu pensamento, né? Todos esses aplicativos de relacionamento, por exemplo, foi criado por quem? Não é? E incentivou a promiscuidade. Foi criado por quem? Não é? E a promiscuidade leva à destruição do ser. E a promiscuidade está levando a humanidade à sua própria destruição. E é isso que ele coloca aqui nas cartas, é isso que a gente está vendo aqui nas mensagens, né? Então, vários falando disso, né? Acho que o Osho também trouxe uma coisa muito profunda sobre isso. Então, chegou a hora. Eu convido você para começar a sua reforma íntima sexual, a sua reforma íntima de relacionamentos amorosos, a sua reforma íntima sobre os seus relacionamentos de modo geral, a sua reforma íntima para você aprender a amar. A amar, em primeiro lugar, a si mesmo. Amar o outro como a si mesmo. E amar a Deus sobre tudo isso. Muita gratidão por vocês estarem aqui. Então, compartilhem com as pessoas que você acha importante receber esses estudos, esses ensinamentos de Jesus. E se você ainda não segue o canal, siga o canal, porque você vai ajudar quando o canal estiver monetizando o projeto que nós estamos fazendo. Porque todo recurso vai para o projeto que nós estamos fazendo para atender as crianças e famílias que passaram por agressões, abusos e todos esses tipos de coisas que a gente está estudando aqui. Gratidão a Deus por essa oportunidade. Até o próximo vídeo.